O prefeito da cidade de Itapecerica da Serra, o Francisco Nakano, eleito aí por 36 mil itapecericanos, não significa que seja a maioria, mas dentro do processo de eleição, entre aspas, democrática, ele teve a maioria dos votos, mas nós temos que entender que a população, quase 170 mil habitantes, e 36 mil decidiu que é ele e pronto. Né? O título de médico venceu, mas a saúde pública de Itapecerica da Serra está em frangalhos. Talvez seja por isso que ele não fez o desfile da cidade de Itapecerica da Serra. Uma cidade que, além de comemorar 145 anos da emancipação da comarca de Santo Amaro, ela é uma cidade histórica, ela é uma cidade que reúne, né, um contexto histórico vinculado à história do próprio Brasil. Fundada em 1562, meados do século XVI, e caminha com a ideia dos jesuítas, né, a ideia indígena, o processo escravocrata. Né? Lembrando que Itapecerica da Serra tem um bairro chamado Mombaça. Mombaça tem uma cidade na África. Né? Então, a história de Itapecerica da Serra ela tem a ver com o nome Mombaça da África e Itapecerica Tupi-Guarani. Então, ela é uma cidade histórica. Só que, infelizmente, esses últimos 30 anos, a cidade adquiriu uma característica de muitas capitais do Brasil, que é a chamada favelização. Favelização, por mais que tenha livros enaltecendo figuras que saíram da favela, essas figuras não retornam mais para a favela, justamente porque a favela ela é o último estágio, né, da regressão de uma sociedade que se diz que avançou, porque as favelas são organizações de moradias irregulares, moradias com dificuldades de assento no próprio solo, com vielas, moradias que não vão ter acesso a uma saúde pública, a uma educação, tudo é distante, tudo é difícil. Que hoje em dia algumas figuras dão outros nomes, como quebrada, embora na década de 90 foi substituído em forma de eufemismo, né? Que é a ideia de amenizar a palavra favela por comunidade. Isso em tempos eles vão tentando os seus eufemismos e tentando amenizar a situação. Mas o conteúdo e a fórmula está presente na favela. Você tem a circulação das drogas, você tem a imposição da criminalidade, você tem a submissão de uma parcela da população, você tem aquela outra parcela que trabalha dia após dia tentando melhorar um pouco a sua moradia, mas ela vai enfrentar dificuldades com energia elétrica, com água, com encanamento estourado, com falta de segurança, geração de emprego, condições de criar seus filhos. E uma palavra que eu uso muito, que se resume na ideia de favelização, a questão da oxigenação do espaço físico, que você não tem. E a criança, para ela ter o seu desenvolvimento completo, né, tanto físico como intelectual, ela precisa de oxigenação. Ela precisa de espaço, e espaço é algo que não existe na favela. Então, aqueles que engrandecem a favela, eu acredito que eles desejam ganhar em cima da favela. Porque a favela, e aí eu concordo com o projeto do Paulo Maluf, que era o Singapura, era uma ideia de oxigenar. Eu gosto desse projeto. Eu sou um cara que eu implementaria isso nas favelas de todo o país. Imagina construções verticais, né, de 5, 8 andares, e tendo espaço entre essas construções. Lógico que não seriam alguns prédios de Coab que 32 metros quadrados, quer dizer, verdadeiras caixas de fósforo. Não. Nós vamos estudar e ter a oxigenação até no espaço físico, né, de cada moradia. Que tivesse a área de lazer, que tivesse o posto de saúde, a escola, o ponto de ônibus.
Isso tudo faz parte de uma urbanização dentro da própria favela, que é o projeto Singapura, que o Paulo Maluf, independente da corrupção que teve no governo dele, a ideia é boa e ela deveria ser discutida. Na cidade de Itapecerica da Serra existem vários aglomerados de favelas que foram ocupações irregulares e que construíram de todo e qualquer jeito, começaram com as tábuas, hoje já é a alvenaria, mas mesmo assim o espaço físico é limitado. E um prefeito arrojado, ele deveria ter essa preocupação, porque em torno da favela e dentro da própria favela gira vários problemas. Você educar uma criança hoje numa favela é extremamente problemático. A gíria, né, está presente, as drogas está presente, os maus exemplos estão presentes. Não é fácil. Por mais que eu veja políticos, inclusive com graduações, formados, doutores, etc., falando quebrada. Quebrada também é uma palavra que está vinculada a essa ideia da favelização. E quebrada, se você for no dicionário, é a ideia de subida, descida, com dificuldades. Então, a palavra dificuldade, ela não é legal para a ideia de construção de uma sociedade que tenha condições mínimas de sobrevivência. A favela ela é o subterfúgio daqueles que não tem mais nada, que perderam tudo e aquele barraquinho ali resolve e tal. Um governo tem que ter essa preocupação. Então, retomando a ideia inicial, né? Por que o Nakano é um péssimo governo? Por que ele não fez o aniversário da cidade, que faz parte da história? Justamente porque ele não tem o que comemorar. Talvez agora deve estar ocorrendo alguma palavra, alguma musiquinha no coreto do centro da Itapecerica da Serra, mas de longe não representa a estatura do que foi Itapecerica da Serra como uma cidade histórica. Você pega os vereadores, eles não conhecem a história da cidade de Itapecerica da Serra. O presidente da Câmara, ele veio querer se engrandecer em cima de mim. Eu, que sou itapecericano, que conheço a história, já disputei a prefeitura, que tem um projeto para a história da cidade de Itapecerica da Serra, o cara veio querer me desmoralizar numa reunião. Você vê? E um cara que não é da cidade, ele foi eleito fora da cidade. Ele morando fora da cidade, porque ele dirige uma igreja. E isso é membro de uma igreja, enfim. Isso eu estou falando numa questão política, não é pessoal. Eu não conheço o Val Santos, nunca tomei café com ele. Enfim, é uma visão que ele tem sobre mim, né? E eu tenho uma visão sobre ele enquanto uma pessoa que veio de fora e que não tem a preocupação de respeitar a história da cidade de Itapecerica da Serra, assim como o Nakano também veio de fora, e não significa que as pessoas de dentro tenham de fato esse comprometimento com a história. O próprio Lacir, que a família é daqui e tal, ele não teve, aliás, a destruição da cidade começou com ele, né? As várias empresas que foram embora e etc, enfim. O centro da Itapecerica da Serra, que tinha um anel de árvores, foi destruído na época do Lacir, foi lá e encerrou tudo, e deixou aquela praça, né? Praça tem a ver com árvore, tem a ver com tranquilidade, de sentar num banco que tem uma árvore, que você tem a sombra. Os caras acabaram com tudo. Então o Nakano e a própria sociedade, de fato, não tem o que comemorar. Quem está comemorando 145 anos, está comemorando a falta de médico amanhã. Ou mesmo que esteja comemorando hoje o Dia das Mães, e o Nakano dá a desculpa de que culminou com o Dia das Mães. Não tem nada a ver, fizesse no dia 7, fizesse no dia 9, mas fizesse o desfile cívico envolvendo as escolas do nosso município. Essa é a observação de hoje.